Hoje será definida a situação no futuro do Ferreirinha. Pessoal, Ricardo na área, nós vamos falar aqui também a respeito do Alan Franco, do Luan, da Copinha. Quero falar também aí a respeito do Damian Bobadilla, que chegou em São Paulo, né? Vai se apresentar aí, juntamente com o elenco aí para o início da pré-temporada. Nós vamos falar também aí a respeito de lateral esquerdo e dar mais detalhes aí, falando do Ferreirinha, por que o negócio emperrou. Nós vamos dar maiores detalhes aqui, então eu quero pedir para você aí deixar aquele like, você que gosta do canal, curte, compartilha. E você que não conhece o canal ainda fica até o final, tenho certeza que você vai gostar. Pessoal, Damian Bobadilla aí desembarcou em São Paulo, diz que está ansioso para vestir a camisa do São Paulo, falou que o São Paulo é um dos maiores clubes do mundo, ele se sente orgulhoso de jogar pelo São Paulo, espera ter uma adaptação rápida, né? Ele entende que a velocidade é diferente do futebol brasileiro, mas ele espera sim ter uma adaptação rápida aí para poder ajudar o São Paulo na Libertadores, ajudar o São Paulo nos demais Copas aí, Campeonato Brasileiro. Enfim, o jogador chegou, 22 anos, joga de primeiro e segundo volante, mais de segundo volante, né? Vai ser um grande reforço para o São Paulo. Vou colocar uma foto dele no aeroporto aí de São Paulo já. Pessoal, vamos falar do Luan aqui, né? O Luan que é um jogador que está sendo pretendido aí pelo Vitória e pelo Cuiabá. E ele está mais perto do Vitória hoje do que do Cuiabá, né? E o São Paulo me parece que está aceitando aí esse empréstimo de 1 ano do Luan. Daqui a pouco eu vou falar sobre lateral esquerdo. Mas o fato é que o Luan tem essas duas opções aí. E o São Paulo pode então negociar o Luan por empréstimo aí de 1 ano. A respeito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, pessoal. São Paulo estreia hoje, 19h30, joga contra o Porto Vitória do Espírito Santo. Né? Primeiro jogo da Copa São Paulo que iniciou ontem. O jogo será transmitido na Sport TV, 19h30. Então é bom a gente assistir para a gente entender quais são os jogadores, né, que o São Paulo tem aí, que o Dorival vai precisar esse ano, com certeza. O William Gomes já fez parte, aí já jogou pelo São Paulo alguns jogos, né? O São Paulo tem o Leandro, tem o Rian Francisco, que é goleador também, né? Tem o Pedro Andrade, que a gente já mostrou o vídeo aqui, zagueiro, canhoto. Tem o Ítalo também, que tem 1,93 m, é outro zagueiro também aí, que treinou com o Dorival já. Ou seja, o São Paulo tem uma série de jogadores aí importantes, o Negruti também, que vai jogar essa Copa São Paulo. O São Paulo vai utilizar a Copa São Paulo como laboratório, né? Principalmente pelos zagueiros, que hoje o São Paulo deve ir ao mercado atrás de zagueiro, mas está de olho nos jogadores da Copinha. Então é bom a gente assistir, né? Para a gente ter ideia de quem são, a qualidade dos jogadores. São Paulo que formou uma boa equipe aí no Sub-17 e Sub-20. Vamos falar aqui agora, pessoal, de lateral esquerdo, né? Lateral esquerdo que o São Paulo hoje é carente. Perdeu o Caio Paulista aí. Tem o Wellington, que o São Paulo precisa renovar urgente com ele. E tem o Patrick Lanza. Patrick Lanza que vai jogar o pré-olímpico. E o São Paulo não tem mais lateral. Se machucar o Wellington, por exemplo, hoje, o São Paulo não tem lateral esquerdo para jogar contra o Palmeiras, a Supercopa do Brasil. Então, é uma posição que o São Paulo precisa contratar um jogador. Alguns jogadores foram ventilados aí, né? Inclusive o Bruno Pacheco, que está no Fortaleza, mas esse jogador aí, o São Paulo não tem uma relação muito boa com o clube, porque o São Paulo tem uma pendência ainda do empréstimo do Felipe Alves, goleiro. Felipe Alves que nem está mais no São Paulo, mas o São Paulo não tem uma relação boa com o Fortaleza por conta disso, precisa acertar essa pendência. E também o Bruno Pacheco é um jogador importante no time do Vojvoda, o Vojvoda gosta muito dele. Então, praticamente descartado no São Paulo esse jogador. Outro lateral esquerdo que está sendo ventilado novamente no São Paulo é o Dalbert, né? Ele que jogou pelo Internacional. E, na minha opinião, é um jogador que vai vir para compor elenco. Eu não gosto tanto assim de lateral esquerdo que vem nesse sentido, porque se o São Paulo contrata um jogador desse aí, ele vai jogar muito pouco, talvez seja o terceiro reserva do São Paulo. Ele que nunca explodiu, nunca jogou bem em equipe grande,
Então é uma aposta, acho que remota, que o São Paulo, se o São Paulo contratar, não vai ser tão legal. Então eu descartaria esse jogador. Outro jogador que é descartado também é o Marlon. O São Paulo gostaria de contar com o Marlon, mas o Cruzeiro hoje recebeu uma proposta do Grêmio e o Cruzeiro pediu 22 milhões à vista pelo Marlon. Então é um jogador que provavelmente vai ser vendido para o exterior. O Grêmio também não deve contratar esse jogador. Quem eu acredito que o São Paulo poderia fazer uma tentativa, já que é um gosto. Quem o Dorival indicou mais foi o Riquelme, que é um bom jogador do Cuiabá. E aí tem a história do seguinte, galera. O Cuiabá quer também o Luan. Né? O Vitória da Bahia quer e o Cuiabá também quer o Luan. São Paulo poderia oferecer de repente o Luan em troca do Riquelme e pagar parcelado algum valor aí. Se o São Paulo não tiver grana, como não tem hoje, poderia oferecer 2 jogadores por empréstimo aí pelo Riquelme. Né? É uma tentativa, de repente uma opção aí que o São Paulo que o Rui Costa pode fazer, né? Já que o Cuiabá já fez proposta pelo Luan. Fica aí a nossa opinião a respeito do Riquelme, que é um bom jogador e cairia muito bem, aí sim cairia bem na lateral esquerda do São Paulo. Pessoal, falar do Alan Franco aqui, né? O Independiente da Argentina ainda não descartou, deve fazer uma nova proposta pelo Alan Franco. O São Paulo não pode perder lá zagueiro, aliás, o São Paulo está atrás de zagueiro no mercado, né? Nós já falamos ontem, e o São Paulo então aí deve recusar a proposta do Independiente, mesmo com a ligação do Carlito Tevez para o Alan Franco, mas o São Paulo deveria entender essa situação aí, conversar frente a frente com o Alan Franco e ver o porquê o Independiente está forçando tanto, né? Se ele já se acertou realmente com o Independiente, se ele quer ir para lá, se ele quer voltar para a Argentina. São Paulo precisa entender, mas São Paulo não pode desfazer de um zagueiro hoje, porque vai fazer muita falta, né? Tem a Copa América esse ano, que não vai parar, o Brasileirão vai continuar correndo aí, e o São Paulo vai contar somente com o Alan Franco e o Diego Costa. Então o São Paulo precisa ficar atento nisso aí, né, para não se desfazer de um jogador importante hoje, que é o Alan Franco, um jogador que se adaptou, que é regular, mas precisa conversar com o jogador para um ponto final nessa situação aí, para evitar com que o Independiente aí de repente tente seduzir o jogador do São Paulo. Pessoal, o São Paulo tem 3 pendências importantes aí de empréstimo, né? O Diego Costa, que vence o contrato aí final do ano, o Arboleda e o Wellington. O Wellington que já pode assinar aí na metade do ano também um contrato com outro clube. Então o São Paulo precisa dar prioridade máxima e vai já encaminhar nessa semana já a renovação com o Diego Costa. O mesmo deve acontecer com o Arboleda e o Wellington. São Paulo então aí precisa correr atrás desses 3 jogadores aí para poder renovar e não correr risco. A questão da Supercopa do Brasil, São Paulo e Palmeiras, pessoal, ontem estava tendo um buchicho aí a respeito de um adiamento desse jogo, né? Porque não tem sede ainda, não tem nenhum estádio ainda fechado, não tem televisão ainda. A Rede Globo tentou a transmissão, mas ainda não foi correspondida a respeito, não teve resposta sobre a transmissão do jogo. Por conta da logística, fica difícil. Então o pessoal estava tentando, de repente, aí São Paulo e Palmeiras adiar esse jogo, mas parece que a CBF descartou o adiamento desse jogo aí. Mas a questão é que está uma bagunça e a gente não sabe, né, o que vai acontecer. O São Paulo, na Supercopa do Brasil, deve, se ocorrer, vai ter somente o Wellington como lateral esquerdo, se não contratar ninguém agora, né? Então, volto a dizer, prioridade máxima do São Paulo hoje deve ser lateral esquerdo, senão São Paulo pode ficar sem lateral se machucar o Wellington. Pessoal, agora a questão do Ferreirinha, né? Nós vamos entender aqui detalhes, por que emperrou o negócio ainda com o Ferreirinha, por que não saiu. O São Paulo não anunciou ainda esse jogador, ele que esteve muito próximo de assinar com o São Paulo, vem demonstrando muito interesse em renovar, em ser contratado pelo São Paulo. É interesse da família dele também. Ele está fazendo um esforço muito grande de vir para o São Paulo, senão ele poderia ter fechado com outros clubes, né? Segundo informações, o Botafogo veio com mais grana. O Bahia ontem mandou realmente uma proposta oficial pelo Ferreirinha.
E o Corinthians também entrou de uma outra forma aí, né? Falou besteira do São Paulo, dizendo que o São Paulo atrasava salários, enfim. Foi uma abordagem totalmente errada do Corinthians, mas o Bahia sim e o Botafogo chegaram com uma proposta maior que a do São Paulo, mas o Ferreirinha, a vontade dele é disputar esse ano e mais 2 anos, né? Um contrato de 3 anos com o São Paulo. Então ele tem feito muita força. O que emperrou de tudo isso aí, galera, foi o seguinte: o São Paulo fechou com o agente, fechou com o Ferreirinha os valores, fechou com o Grêmio, parcelado. Só que 10% desse valor é de um agente, de um investidor de Dourados, de onde é a formação do jogador. E esse investidor aí não concordou tanto com a venda do jogador pelo valor estipulado. Então emperrou, o que emperrou, na verdade, a troca de documentação foi esse investidor, esses 10% aí, né? Então, tá tendo uma reunião hoje para ser fechada essa questão aí com esse investidor. Só que nesse meio tempo aí o Bahia entrou, fez uma oferta maior, o Rogério Ceni ligou para o Ferreirinha, conversou com o Ferreirinha, dizendo que gostaria de contar com ele. O Ferreirinha agradeceu o Rogério Ceni, não disse que não gostaria de ir para o Bahia, mas disse que estava acertado com o São Paulo já, que dava prioridade para o São Paulo. Então, a chance do São Paulo realmente fechar com o Ferreirinha é muito grande, né? Pode ser anunciado a qualquer momento. O que emperra realmente, o que está interrompendo essa questão do anúncio do Ferreirinha como jogador do São Paulo é esses 10% aí do investidor, dessa parte aí, desse investidor lá de Dourados. Então a gente espera que hoje seja definido isso aí, o São Paulo consiga se acertar. Nós não sabemos se o Grêmio vai ter que comprar essa parte de volta e repassar para o São Paulo, ou se o São Paulo se acerta com esse investidor. Essa é a grande questão, mas a chance do São Paulo fechar com o Ferreirinha é muito grande hoje. Se fechar, a gente traz novas informações aqui para vocês, tá bom? E pessoal, o São Paulo tá montando um grande time para esse ano, né? A apresentação do São Paulo é dia 6, agora sábado, às 9 horas da manhã. São Paulo que vai ter aí o Luiz Gustavo, vai ter o Eric, né? Tem o Bobadilha aí, jogadores aí que o São Paulo contratou. Também pode contar com o Ferreirinha, de repente, sábado já, né? Então o São Paulo tá montando um grande time. Tem a volta do Galopo, tem o Lucas, tem o Luciano. Acredito que o São Paulo vai montar um grande time para esse ano aí, para brigar. Não acredito que o São Paulo seja o favorito para a Libertadores, mas vai ter um time muito forte, sim. O Dorival vai ter uma equipe forte. Espero que o Dorival consiga armar o time taticamente de formas, de repente, diferentes, né? Dependendo do adversário que o São Paulo jogue, São Paulo pode ter táticas diferentes no campo, não pode ser amarrado somente num esquema de jogo, como ele fez o ano passado. Então o São Paulo precisa sim aí, como vai ter vários jogadores em várias posições, Eric pela direita, o Wellington Rato pela direita, o Eric que puxa mais contra-ataque, mais rápido, o jogador que faz mais gol de dentro da área, o Rato que joga mais um pouco mais recuado, não é tão agudo, mas joga pela direita. O Nestor se recuperando também, joga pela esquerda, juntamente com o Ferreirinha ali, né? Temos o Rames Rodrigues ali pelo meio. O Nicão também deve voltar. A gente não sabe a situação do Nicão, mas o Nicão vai se apresentar junto com o pessoal. Tem o Lucas também que joga pela direita e joga pelo meio. Enfim, o São Paulo tem uma máquina na mão, o Dorival tem uma máquina na mão para 2024, precisa saber utilizar para o São Paulo poder chegar forte no Brasileiro. Volto a dizer, o São Paulo precisa brigar do 6º lugar para cima do Brasileiro e chegar na Libertadores e na Copa do Brasil. Pessoal, as informações de hoje são essas aí. Um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, conto com o like de vocês. Tchau.